Marketing não está associado somente à propaganda. O conceito de marketing é bem mais amplo. Então, o conceito apresentado por Kotler, que é o principal papa do marketing hoje em dia, é que marketing é o processo de planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, para criar trocas que satisfaçam os objetivos das pessoas e de organizações. Ou seja, ele está associado desde a criação de um item até a sua colocação nas mãos de um consumidor final. Esse consumidor final pode ser uma pessoa física ou jurídica. E ele visa viabilizar, permitir, criar trocas viáveis entre diferentes pessoas. Um conceito importante em relação a marketing é o conceito de mercado. É preciso saber quem são os possíveis clientes. E um conceito inicial é que podemos ter os clientes que usam e pagam, que são os mais comuns, clientes que usam e não pagam. Por exemplo, as crianças não têm seu dinheiro, mas elas influenciam na compra com seus desejos, suas demandas aos pais, tios, tudo mais. E clientes que pagam e não usam. Esses pais dessas crianças, patrocinadores, que disponibilizam recursos para outros realmente executarem certas ações. Os desenvolvedores de bens ou serviços precisam estar atentos porque eles podem ter dois tipos de consumidores. O consumidor final, que é alguém que compra para si, ou para a família, ou para dar de presente para alguém. E o mercado industrial, que compra para reprocessar, para utilizar no desenvolvimento de outro item, de outro produto, ou para revendê-lo para consumidores finais. O mercado, ele deve ser visto de diferentes formas. Uma população como um todo, e dentro dessa população, cada um deve pensar no mercado potencial, que é composto por todos aqueles que poderiam se interessar pelo produto, pelo serviço que é oferecido. Dentro desse mercado potencial, há um mercado-alvo. Geralmente, é inviável se atender todo o mercado potencial. Então, a empresa deve pensar qual é o seu alvo. Quem são as pessoas, as organizações que ela realmente quer atingir? E não deve perder em mente aquele que realmente é seu mercado, aqueles que visitam sua loja, aqueles que realmente compram da sua empresa. Apesar de existirem compras por impulso, em geral, o processo de decisão é complexo. Ele passa por uma identificação de uma necessidade. Essa necessidade pode ser desde compras amplas como uma casa própria, um novo carro, até compras simples como uma escova de dente ou 1 quilo de açúcar no supermercado. Mas eles surgem de uma necessidade. Em seguida, se define os critérios, implícitos ou implícitos. Quando você vai escolher um bem mais complexo, geralmente há uma decisão mais complexa também. Se estuda, se analisa, se verifica um custo-benefício em relação à aquisição, por exemplo, de um imóvel ou de um carro, ou se não a viabilidade, a proximidade, a urgência quando você vai comprar um alimento, alguma coisa mais simples. Priorizam-se os critérios, sejam eles implícitos, ou seja, a facilidade de acesso, muitas vezes, para uma compra de última hora de um produto de pouco valor, ou explícitos, que pode estar realmente verificando o que realmente vale mais a pena. Esse critério é mais utilizado por empresas, que precisam definir realmente critérios para que as compras sejam mais adequadas à necessidade, atendam ao que se precise e não sejam tão onerosas. Em seguida, se processa a compra, se realiza realmente essa aquisição e, por fim, se vê o resultado. Se analisa se aquela compra foi adequada, se ela atendeu às necessidades, se ela surtiu efeito e teve um produto que atende ao que o consumidor deseja. Alguns fatores influenciam a compra. Um deles é a cultura. Por exemplo, o brasileiro tem uma cultura mais consumidora do que um europeu, um asiático médio. A classe social. De acordo com a classe social, a disponibilidade de
recursos financeiros, né, as pessoas vão comprar determinados tipos de produtos diferentes uns dos outros. Os grupos de consumidores, um público infantil, adolescente, jovem, idoso, eles têm hábitos diferentes de consumo, desde sua alimentação até o seu vestuário. Outras questões, hábitos das pessoas, interesses, grupos que participam também vão influenciar as suas aquisições. Autoimagem, às vezes as pessoas compram alguma coisa por status, por gostar daquilo e por se sentir bem, mas também que os outros o admirem por ter determinados itens. Existem fatores situacionais que fazem com que as pessoas comprem, por exemplo, itens para comemorações, festas de fim de ano, aniversários, às vezes por impulso, as pessoas estão em um determinado local e aquela situação leva também a comprar. E também um tipo de mercado, existem produtos que são comprados mais por determinado tipo de consumidor, por exemplo, mais consumidores finais ou consumidores empresariais. Isso diferencia bastante a forma de se comprar e o que se compra. O planejamento de marketing deve ser feito, ele precisa ser pensado de uma forma estratégica ligada à estratégia organizacional. Esse planejamento passa por 3 etapas: a segmentação do mercado, a escolha do público-alvo e a definição do marketing mix da empresa. A segmentação do mercado é um processo de divisão do mercado em diferentes perfis de consumidores, que tenham características, comportamentos ou necessidades semelhantes. Essa segmentação pode acontecer no mercado consumidor e acontece por demografia, ou seja, por perfis das pessoas, por idade, por sexo, renda, ocupação, diferentes realidades. Pode acontecer em termos geográficos. As pessoas, as empresas atendem pessoas de uma determinada localização. Às vezes é inviável se entregar produtos fora daquela localização, por isso eles não fazem. Por fatores psicológicos, de acordo com ideia das pessoas, opiniões, atividades, interesses das pessoas que gostam de determinadas coisas mais do que de outras, de atitudes, de forma de se expressar, de querer ter uma personalidade exibida mais forte. Estilo de vida, às vezes as pessoas gostam de consumir produtos em casa, outros gostam mais de sair de casa, de consumir produtos com determinadas características, outras características. Já no mercado industrial, ele acontece por tipo de cliente. O tipo do cliente ele vai variar desde pequenos clientes ou o produto que ele utiliza, o que ele faz, diferencia um do outro. Por volume de negócios, existem grandes consumidores e outros de pequeno porte. Geralmente o atendimento aos grandes consumidores é diferenciado. Por localização, também no mercado industrial nem sempre é possível atender a qualquer cliente, mesmo que esse cliente tenha um poder aquisitivo ou um potencial de realizar compras maiores. Indo por aplicação do produto. Dependendo do tipo do produto que vai ser utilizado, por exemplo, uma oficina usa itens para determinada coisa. Um fabricante usa de outra forma. E uma pessoa pode ter um outro uso daquele produto. Então eles dão um maior ou menor valor e o mercado acaba se segmentando nesse sentido também. A empresa deve escolher o seu mercado-alvo. Não é possível atingir qualquer mercado. E essa escolha deve levar em consideração tamanho e crescimento do mercado. É claro que mercados maiores com maior potencial de mercado geralmente são mais interessantes. Atratividade. Se realmente é um mercado com o qual a empresa gostaria de se relacionar, que ele é atrativo para aquela empresa, pensando em rentabilidade e outros fatores. E ainda objetivos e recursos da empresa. A empresa não pode querer atingir todos os públicos de diferentes áreas. Às vezes as questões de nicho são os mais relevantes para as empresas, então ela se limita a ter como alvo principalmente um determinado mercado.